Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Estamos aqui mais uma vez aqui no Pode Crer para gravar com o nosso convidado, Jonatas Aquim, mais conhecido por mim como Tanga, né? Muito famoso aí nos meios sociais, no meio do rock também. A gente não perde não, que aqui vai rolar papo muito bom. Segura aí, hein? Fala, Tanga, beleza? Como é que você tá, meu irmão? Bom demais? Beleza, mano. Bom, deixa eu apresentar pra vocês o Tanga, né? Pra você que tá aí em casa. O Jonatas Aquim, né? O Jonatas, ele foi líder do CMF, um movimento, uma comunidade, um ministério, não sei como dizer exatamente, de rock. Mas não era só de rock, era de pessoas underground. Tinha grafiteiro, clubber, rapper, que foi muito forte aqui em uns tempos passados, né, na cena do rock em Campinas. O Tanga também foi guitarrista da banda Votonho, uma banda de hardcore muito influente aqui no interior de São Paulo. E hoje o Tanga vai se apresentar aqui, que hoje ele tá com uma outra cena, um outro trabalho. Diz aí, Tanga, o que você faz hoje? Depois a gente podia ouvir um pouquinho de Votonha, né? Nunca vou mudar, sou o que sou, me apontar e me julgaram com ódio. Vou colocar Votonha aí pra vocês ouvirem, vou colocar de trilha sonora. Ia ser legal. Então, bom, eu sou Jonatas Aquim, e aí os íntimos me conhecem como Tanga, né? Que é apelido mais de moleque e tal, na época de banda também, e mais jovem. Não que eu ainda não seja, sou um jovem senhor, mas eu era mais jovem antes, né? Hoje eu trabalho eu tô num projeto da faculdade da USP, que é de Educação e Direitos Humanos. O projeto acontece com recursos da FAPESP e do ProEduca, lá no NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência, aqui em São Paulo, assim, dentro da USP, né? E aí eu atuo como educador numa escola em Paulínia, o maestro Marcelino Priebon. Eu trabalhei muito tempo na área da assistência social, então, assim, por isso que o meu irmão tá falando... já vamos falando, né? Deixa eu falar, galera. Ó, eu ia falar no finalzinho, mas o Tanga eu conheço muito bem, porque é meu irmão, tá? Então, conheço esse aí, eu conheço bem. Contei, né? Já contei, né? Mas não vamos falar essa parte do conheço bem, assim, né? Vamos falar só outras coisas. Mas eu também trabalhei muito tempo na área social, então, com serviços da política de assistência social aqui em Campinas, e trabalhei na área da cultura também, né? Ainda trabalho, tenho alguns projetos na área da cultura que eu realizo. E é isso, crescido aqui em Campinas mesmo, então já tive banda de rock, já estive à frente de alguns ministérios, grupos, coletivos, ligado à espiritualidade, né, cristã, à igreja. Hoje eu frequento uma igreja chamada Caminho da Graça, que é uma igreja que eu faço uma leitura assim progressista aqui em Campinas, né? Ela surgiu com um mentor, né, que é o Caio Fábio, né? Caio Fábio, isso. E uma referência aqui em São Paulo é o Carlos Bragantin, que é uma referência para mim também, né, que é pastor da comunidade de São Paulo. E aí aqui em Campinas, quem é a mentora é a Lia. E aí eu tô na chegança, tô conhecendo essa comunidade, tô me entendendo nesse espaço, né, conhecendo essa comunidade e também me deixando se conhecer por ela também. Tá, é bem legal, tá bem legal. Tanga, então aproveitando que você falou que você tá numa igreja, a do Caminho da Graça, que é uma igreja mais progressista. Cara, o que seria uma igreja... O canal aqui, gente, ele é um canal de espiritualidade. A gente não tem uma vertente única, mas a gente gosta de falar de tudo que é espiritual, tá? E eu queria saber do Tanga aqui, que tem, meu irmão mais velho, conhece de igreja e de Bíblia muito mais do que eu. O que seria, cara, uma igreja progressista?
É uma leitura muito minha. Uma igreja progressista, pelo que eu entendo, é uma igreja que dialoga com os assuntos da atualidade, assim. As questões mais, essa palavra é meio estranha, mas contemporâneas. E aí, acho que a igreja acaba recebendo esse nome de progressista porque existe uma outra igreja mais tradicional e que dialoga de uma forma diferente com esses assuntos, com vários assuntos mais atuais. E aí, eu entendo que uma igreja progressista é aquela que está muito mais aberta a dialogar sobre homossexualidade, sobre questões como questão de raça, relações étnico-raciais. Uma igreja que está mais aberta a dialogar, por exemplo, sobre a questão do machismo ou violência de gênero, a desigualdade de gênero, né? Pessoas trans, uma igreja que está aberta a dialogar sobre isso. A violência que pessoas trans vivem, sobre as violências. A gente vive num país de muitas violências, né? A gente vive num país que tem muita desigualdade, que tem muito sofrimento, que tem muitas coisas que acontecem. E aí, acaba que esse movimento mais progressista dentro da igreja são pessoas que estão dispostas a dialogar com essas questões, como o pastor Henrique Vieira, né, que é um político e que também exerce o seu pastorado ali dentro da política, tratando questões sociais, assim, olhando para questões sociais. Tem outro, o Ariovaldo Ramos, o Ed Renekiewicz, é um movimento, assim, são vários pastores, várias comunidades, cada um, porque é muito plural também, não é uma coisa só, né? São várias denominações, várias comunidades diferentes, cada uma dialogando com questões a partir da sua experiência também. A igreja, acho que ela é muito território também, né? Então, uma igreja... porque tem um movimento também, Jesus Cura a Homofobia, que é um movimento que é para enfrentamento à homofobia, né, a violência contra pessoas homossexuais, e que surge dentro da igreja, que surge a partir da igreja para enfrentar a violência contra as pessoas que se declaram homossexuais ou trans, né? Na verdade, o enfrentamento às violências contra a comunidade LGBTQIPNBK+. Conseguiu o acrônimo inteiro, porque demorou um tempo pra ir. Eu vou tentar, porque decorando. eu vou passar vergonha. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, já que você tocou nesse assunto. É um assunto polêmico, gente, é um assunto polêmico. Essas igrejas, elas são cristãs. Eu pensei que a gente tinha falado de dar o dízimo é polêmico também. Gente. Bom, aí já é pra outro Deixa pra outro vídeo. Deixa pra outro vídeo. Mas com relação a dízimo, aí a gente tem nosso posicionamento e tudo mais, né? Inclusive, a gente tava aqui com o Márcio, cara, do Projeto Vulcão. Marcião. Cara, top. Parabéns, abraço aí pra vocês. Parabéns, também pro Marcião. Fabrício, do Cristo Rua. São movimentos cristãos que fazem, de fato, uma ajuda social, né, na comunidade. Seara Urbana, lembrei aqui Seara também. Urbana, projeto Tive Fome. Do Valeu, Robson. Davi, abraço. Também tem o pessoal da Cristolândia, da Batista. Tem várias comunidades cristãs que usam o dinheiro não só para benefício próprio, mas para ter algum tipo de impacto na sociedade, independente se a pessoa vai na igreja ou não, tá? É o que eu sempre costumo falar, gente. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Jesus vai vir buscar a igreja dele, tá? Ele não vem buscar nazareno, nem batista, nem presbiteriano. Ele vem buscar a igreja dele. Se você tiver na igreja do homem, você vai ficar? Tá? Jesus vem buscar a igreja dele. Vai todo mundo pro mesmo lugar, entendeu? Mas vamos lá. A igreja do homem pode ser a igreja de Deus também, né? O homem. Ele é o eu sou. Ele é um homem mesmo. Ô, Tanga, esse assunto é bastante polêmico, gente. Bastante polêmico. Mas a base dessas comunidades ainda é a Bíblia. As escrituras ainda é a base que sustenta. Sim. Eu acho que a Bíblia é uma voz viva, e tudo que é vivo, na minha leitura, é orgânico. Tem vida, se desenvolve, cresce, e a Bíblia ela é a base e ela
ela está viva para dialogar com tudo que... com toda a dimensão humana, assim. Então a base é a Bíblia, mas... porque as doutrinas que são tradicionais, né? É muito mais uma doutrina, assim. Que nem tem uma discussão sobre arminianistas e calvinistas. Isso não necessariamente... As duas interpretações têm base bíblicas, mas são tradições doutrinárias distintas e se prendem a essas tradições. Então, eu acho que essa ideia mais progressista é a Bíblia, sim, sempre como base, mas é uma Bíblia viva que está posta, contextualizada, né? Olhar a Bíblia também a partir do seu contexto, escrita, e trazê-la para o contexto atual. Então, exatamente o que eu ia comentar. Poderíamos dizer que Jesus foi um cara progressista, porque na época dele tinha igreja, tinha o templo, mas não chegava lá no prostíbulo, não chegava no mercado de peixe, porque os caras eram pescadores, não chegava lá para os publicanos, para os cobradores de impostos, tanto que o pessoal ficava cabreiro com Jesus, né? Porque, ele anda com esses caras que a gente não quer andar, né? Primeira vez que ele se apresentou foi para uma samaritana que era tretado. Samaritano, né? E o hebreu ali, o judeu, não podia estar junto. Então, poderíamos dizer que Jesus, ele veio para conseguir dialogar. Claro, ele manteve a palavra, né? Ele manteve, mas ele dialogava com pessoas que, nessa época, não era cristão naquela época, mas os judeus não conversavam. Seria mais ou menos isso, hoje, os trans, os homossexuais, ou de outras religiões, os espíritas, né, os ubandistas. Será que seria mais alguma coisa parecida com isso? Eu acho que sim. Eu conheci Jesus e a espiritualidade cristã numa igreja pentecostal. Nós conhecemos, né? A gente, né, os meus pais, a gente morava numa região periférica aqui de Campinas. Nossos pais casaram super novos e com 4 filhos. E era uma realidade, né? Imagina na época, tudo. E aí essa igreja chegou na nossa família e acolheu a gente. Acolheu nossos pais e eu e meus irmãos. E era uma igreja pentecostal. A igreja protestante ou a igreja evangélica, ela não nasceu pentecostal. Ela nasceu na Europa, né, como na verdade, assim, né? Deixa eu recapitular bem bastante. Para mim, a igreja nasceu mesmo com Jesus. Mas nem ele nomeou, né, como a igreja. Ele realmente pediu para fazer discípulos, né? Então, daí veio a ideia do cristianismo. Depois, Roma, o Império Romano, oficializa o cristianismo como a religião oficial, mas essa relação Estado e religião era muito mais para dominação de outros povos. Então, aí surge a Igreja Católica, né? Mas o Império Romano ele tinha interesse em usar a espiritualidade ou a religião, que era uma religião diferente das religiões da época, né? Porque nessa religião, o rei e o servo eram iguais diante de Deus. Jesus sempre trouxe essa filosofia, essa ideia, né? A partir da religião, dessa interpretação do Deus, de que ele era o Filho de Deus e de que ele nos fazia também filhos, né, a partir do seu sacrifício. Então, era uma religião que ia ganhar o mundo, e o Império Romano tinha interesse nisso. Daí nasce a Igreja Católica. E aí a Igreja Protestante depois vai contra as tradições católicas. Então, sempre essa disputa entre a espiritualidade, aquilo que está acontecendo com as pessoas, e a tradição. E aí tem, né, Martim Lutero, tudo, e aí suas 95 teses, e aí o nascimento da igreja luterana, vamos dizer assim, e da igreja protestante. Que daí nascem as igrejas mais protestantes europeias. Então, presbiteriana, né, vem batista, essas igrejas vêm, as mais tradicionais, a igreja luterana, a igreja anglicana, essas mais tradicionais, elas vêm dessa ideia de protestar ou de romper com a igreja católica. Mas eu, assim, na minha fé, eu acredito que a igreja de Cristo ela sempre existiu. Tem uma igreja na Etiópia, por exemplo, que
ela existe desde a época dos apóstolos, assim. Então, eu acredito que essa igreja, eu não acredito que a minha fé veio do rompimento da igreja católica, da igreja protestante com a igreja católica. Eu não acredito nisso. Não é essa a minha fé. A minha fé é olhar realmente para Jesus. Jesus no seu tempo. Jesus é um judeu, né, nasceu judeu, né, com a promessa do povo escolhido, e ele fala desse Deus e essa espiritualidade cristã que é para todas. Todas, vou falar até aqui, todas, todes e todos. É para todo mundo. Ou não é para uma pessoa trans? A fé que Cristo falou não era se você for trans, tá escrito lá na Bíblia, se você for trans, se você for gay, se você for pobre, se você estiver preso, né? Quem foi a primeira pessoa salva por Jesus mesmo? Gentil assim, a primeira salva? Um ladrão, né? Porque ele tá ali do lado de Jesus e ele fala: "Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso". Não, e tem Do uma lado outra dele, parte, Barrabás, assim. Jesus, é o que eu falo, né? A gente costuma falar, a gente tá num movimento mais de igreja orgânica, né? A gente frequentei a vida toda a instituição, eu acho que é necessário, mas eu imagino que a igreja, ela precisa ter um impacto na comunidade. É uma pergunta que a gente sempre fala, né? Se só a igreja sair do seu bairro, seus vizinhos vão perceber, vão sentir falta da igreja? Porque quando Jesus passava, fazia falta, ele impactava. E ele, os discípulos, todo mundo, né? Alimentava o povo, cuidava do povo, né? E eu fico pensando sempre assim, né? Que Jesus, ele não veio pro... Eu não sei exatamente, não lembro exatamente como ele fala, mas ele diz assim: eu vim para os que estão perdidos. Então, tipo assim, Jesus, o evangelho, ele é para quem tá lá fora. Não é para quem tá aqui dentro. Então, quer dizer... Eu lembro do Kes, saudoso Kes. Quezedão. A A gente gente pode pôr ruptura também Vou pra trazer tocar o depois. Quezedão aqui. E o Quezedão sempre falava, né, cara, que Jesus é pros perdidos. Eu lembro que uma vez ele foi pregar numa igreja e ele falou: essa igreja é underground. Ele falou: pô, vou numa igreja underground. Ele catou o microfone. Acho que o pessoal nunca mais chamou ele. Nunca mais. Falou assim: essa aqui é a igreja underground mesmo? Pô, é underground. Então cadê os trans? Cadê os pichador? Cadê os bandidos? Cadê a galera que faz aviãozinho? Ele perguntou. Não tinha. Então, quer dizer, não era underground. E Jesus, eu lembro que quando o pessoal foi apedrejar, né, a mulher adúltera, os caras tinham razão. Tava anotado lá. Olha, tem que matar. E Jesus falou: não, eu vim trazer amor pra vocês, né? E a gente tem muito ódio, né, nos dias de hoje. A gente tem muito, e a gente não consegue dialogar. De fato, eu concordo 100% com você, com essa relação de conseguir dialogar, né? Peraí que minha cachorra tá trocando ideia. Ela quer A minha participar do cachorra, podcast. Pantera, ela Pantera. troca ideia com os cachorros dos vizinhos, É. entendeu? Aí ela late daqui, ele late de lá, e foi: como é que tá aí? Pô, aqui tá bem, hein? Pantera Negra, ela quer participar, ó. É. Acho que é bem, eu acho que faz sentido, viu? Tá bem acompanhado. Ô Tanga, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você como um cristão progressista, né, mano? Mais progressista, né? Mas... O que é ser cristão pra você? Então, até voltando um pouquinho, eu conheci Cristo numa igreja pentecostal. O movimento pentecostal é um movimento que nasce com pessoas negras nas periferias, né, dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, a igreja que eu conheci, a fé, a minha espiritualidade, ela já é uma igreja que não é igual à mesma igreja tradicional. Ela já estava discutindo, o movimento pentecostal, ele já é ele já tinha mudanças. Ele já É mais underground do que ele já é que a progressista. católica, né? Ele já seria progressista ali na sua época, que eles não davam esse nome. Mas o movimento pentecostal, ele já é progressista diante das igrejas tradicionais. As igrejas tradicionais não podiam nem ter bateria. Vixe. Né? E aí a gente faz uma discussão, por exemplo, sobre o tambor, né? A bateria, o tambor. Porque o que é isso, né? O movimento pentecostal é um jeito de pessoas que vieram do continente africano exercer sua espiritualidade. As pessoas que vieram do continente africano, que eram as pessoas negras que estavam nas periferias das grandes cidades aqui nas Américas, elas tinham um jeito de experimentar essa espiritualidade que era diferente do jeito europeu. E elas queriam experimentar isso. Então a igreja... E aí surgiu o movimento pentecostal. Aí falar em línguas, dançar no espírito,
o estilo das músicas. Lá nos Estados Unidos tem Spirituals, né? Soul Spirituals, né? Negro Spirituals, que também trazia um pouco de toda a questão da escravização também. Então tinha um pouco, né, o soul, aquele canto da alma, ele vinha também com um pouco daquilo que ficou daquele período que marcou todo um povo de escravização lá nos Estados Unidos, que dá pra ver naquele filme 12 anos de escravidão, né? Filme. Ótimo filme. E tem vários outros filmes, né? Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, aqui também, a igreja pentecostal, ela tinha muita oração, muito clamor, assim, né? Muito lamento, mas também tinha muita música que era pra, né? A gente fala, é que aqui no Brasil, uma certa liberdade, né? que aqui no Brasil ficou mais ligado ao forró, né? Tipo, o movimento da Assembleia de Deus, aquela música mais de forró. E aí eu lembro que a gente Piseiro. seria, talvez, se fosse hoje o piseiro, né? Mas assim, eu lembro que a gente misturava um pouco o punk rock, que era a mesma batida com o forró, né? Corinho. Vou colocar uma música do de Botonha aí, alegria, com triângulo, hein? esse barulhão. Só que isso daqui também é o gospel lá nos Estados Unidos. Esse Com pandeirinho. holy. Então, tudo isso tem a ver com a ancestralidade africana. A mesma coisa estava acontecendo nos Estados Unidos, só que aqui a gente não fazia o blues, o jazz. Aqui se fazia samba, se fazia forró, se faziam outras coisas. Mas essa ideia do corinho, do pandeiro e da acordeon e do violão, estão ouvindo esse eco de ar. É a mesma coisa que você vê em outros lugares, e não só nos Estados Unidos, mas em outras igrejas pretas. Então eu sou... Preta não de parede preta, né? Porque agora essas igrejas... Worship é tudo parede preta, cara. As Gente, church. Nada as contra church, parede né? preta, tá? Acho coisa mais linda, tá? Moderno, tá? Eu sou designer. É que é pra ficar diferente, né? Pra ficar uma coisa assim... porque a igreja, às vezes você vai lá, né? A igreja tinha aquela coisa dos vitrais, ou a coisa do branco. Aí quando você já coloca uma parede preta, já fica mais underground. Cara, Mas nesse dia até que você falou do Kes, eu tava também, e ele falou, né, que eu nunca esqueço, que o amor era underground. Porque o amor, o amor de verdade, a gente persegue ele, assim, a gente busca ele, porque o que se cultiva no mundo que a gente vive é o ódio. Até mesmo dentro da igreja. A gente tem uma frase da Bell Hooks, né, um livro dela sobre tudo sobre o amor, que ela escreveu, e ela fala da experiência na igreja também. E aí ela fala que um dia ela estava andando, indo dar aula na faculdade, e aí ela viu pichado no muro assim: eu continuo buscando o amor, mesmo diante das improbabilidades. E eu acho isso muito cristão. Eu acho que é a oração mais sincera de nós pecadores para Deus. Falar: Senhor, eu continuo buscando o amor, porque o amor é underground. E o amor é o Evangelho de Cristo. O amor de verdade é o Evangelho de Cristo, mesmo diante de todas as improbabilidades. Então, ser cristão para mim é isso, ter sido alcançado por uma igreja preta na periferia, ter essa espiritualidade na minha vida, dialogando com a minha vida e tudo que vai acontecendo nela, e eu encontrando a fé, não uma fé que não está aqui, não uma fé que vem de um outro país, que não é brasileira também, porque só falando dessas worship, vamos dizer assim, e aí tem essa brincadeira, né, tipo, o filho do assembleiano ouvindo worship tá traindo a tradição da assembleia, falando: mano, você não tá ouvindo forró, você não tá ouvindo corinho, né? desviou, tá ouvindo cara. worship. Tem várias piadas com isso, porque ele tá indo contra a tradição, e aí a discussão da tradição. Só que ao mesmo tempo, eu acho que eu não sei se eu posso nomear assim, mas tipo, que a igreja brasileira às vezes tem uma crise de identidade. O que é brasileiro, assim? O que significa isso? E que igreja é essa? Qual que é a igreja que tá no Brasil, que nasce no Brasil e que dialoga com o Brasil? Porque às vezes é uma igreja que vem lá da Austrália, quando é muito legal, né? Tipo, eu lembro do Night, de Hillsong e tal, muito legal. Mas aquilo tem a ver com a experiência da igreja lá, assim. É legal de ouvir, é legal de entender. Mas qual que é a minha igreja? Qual que é a minha igreja aqui no Brasil? Como que ela é? Né? A gente tinha, né, sons antigos que eu gostava demais. Na época do Paixão, Fogo e Glória, o Cirilo, o David Keelan, eles tinham um estilo de adoração
nosso. Diferente do pessoal lá de fora. E eu era apaixonado, era música de 10 minutos, uma frase só. E ficava. É um estilo que ficou, né? E eu gostava muito. E aí depois veio o internacional e acabou praticamente engolindo, né? E esses artistas nossos, ó, sobraram alguns remanescentes. Eu acho que sim. Porque foi um movimento também no Brasil, né? De busca por espiritualidade, por fervor, por oração. Mas eu sempre fico nessa dúvida, porque o brasileiro também tem essa característica de querer achar tudo que é de fora muito mais legal do que o que é seu mesmo, né? Então quando vem uma coisa de uma música norte-americana, a gente sempre acha que aquilo é muito mais legal. Tanto é que o gospel veio dos Estados Unidos, por isso que a gente fala música gospel, assim. Então a gente fica importando tudo, mas eu penso assim, que a gente precisava, enquanto igreja, que a igreja precisava olhar pro Brasil, pro território, que nem você falou. Se a igreja não dialoga com o território, se ela tem que ter uma relevância a ponto das pessoas perceberem, como você falou, perceberem se ela sair, perceberem se ela tá e perceberem o que ela tá fazendo, assim. E as pessoas só vão perceber quando houver esse diálogo muito direto, assim. Então, só uma dimensão sobre território pra mim. Se a igreja não faz nada no território ou não faz parte daquele território de verdade, enquanto a sua identidade também, para mim é uma igreja irrelevante. Pode ser uma igreja que tem tudo a ver com os Estados Unidos, tem tudo a ver com a Austrália, tem tudo a ver com a Europa, e está super ligada em tudo que está acontecendo no mundo, mas ela não sabe exatamente quantas pessoas precisam de cesta básica lá na rua dela, na rua que ela tá, do prédio. Exatamente. Quantas pessoas realmente tem acesso ao serviço de saúde ou RG. Que nem uma vez nossa, tô falando um monte, mas só eu tô em Barão Geraldo. Falar, fica bom, vai falando aí. Não, depois a Pri, gente, a mulher Depois mais vai linda do editar. mundo tá aqui. Priscila, Minha grande digníssima esposa. Priscila, obrigado. Inclusive, ela é a dona da Fiapo, tá? A marca que patrocina aqui, tá Fiapo cada dia melhor, cara, que é a estrutura. Tá, valeu aí, galera da Fiapo. Ó, Mas vamos deixar o link dos caras aí. a Pri é a chefa. A Pri é a chefe, ela manda. Eu ia fazer uma piada aqui, mas não dá. Ela manda e não desmanda. Eu vou fazer uma piada aqui que aqui Não, em mas casa, se você mandar no Fiapo, tá bom, porque daí já é inversão de mulher mandando um homem, porque geralmente é homem mandando uma mulher. Aqui em casa é progressista, mas só que também os brancos continuam escravizando os negros aqui em casa. É verdade. Entendeu? Aí tem- Porque minha aí tem uma esposa é coisa. branquelora. Polaca. Coisa mais linda. É quase é um leite. Ela vai acusar você de racismo reverso. É reverso. Agora não, a gente tem que medir o que a gente fala. Né? Mas sabe o que eu ia falar? Só Vai lá, concluir, vai lá, bem continua. rápido. Eu soube de um pastor lá em Barão Geraldo, onde eu moro, e que 70% da população lá no Village não tem RG. Eu achei demais saber isso de um pastor. Significa que ele foi lá e conversou com as pessoas. Significa que ele entende aquela comunidade, ele sabe o que aquela comunidade precisa. Pra mim, esse é um dos trabalhos da igreja. Assim. A igreja que não faz isso, que não sabe nada da sua comunidade, pra mim não é igreja. Não penso no evangelho que exista. Ela pode ser uma igreja que está ligada em questões mundiais, mas ela não é uma igreja responsável onde ela está, para que as pessoas realmente possam perceber a igreja, ser luz. Ela tem que iluminar. Se a gente pegar, por exemplo, a Igreja Universal, o tamanho da Igreja Universal, só estou usando esse exemplo por causa do tamanho dela, é uma igreja muito grande, uma denominação muito grande. Se essa igreja fizesse um movimento assim, real e honesto e sincero, de falar, dela pensar como eu posso diminuir as desigualdades no Brasil, ela teria um impacto gigante. Isso faria um impacto gigante. Tô falando só da Universal, tem várias outras. Só essa igreja, pelo tamanho dela, se ela tivesse preocupada com diminuir a desigualdade no Brasil, isso teria um impacto grande, e não tô tirando a responsabilidade do Estado de resolver isso. Não tô tirando a responsabilidade do Estado. Mas a igreja, para mim, a igreja de Cristo teria que ter essa responsabilidade também. Teria que somar com isso. Falar, o que eu posso fazer? Porque é o seguinte,
Não tem posto de saúde no meu bairro. Aí fui lá, falei com o prefeito, mas o prefeito não tem dinheiro, não vai conseguir construir agora. Tá, aí eu acho que volta pra gente. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o meu carro e levar a moça que vai ter o filho pra fazer o ultrassom dela lá no outro posto de saúde lá do outro bairro, porque ela não tem como se locomover até lá? O que eu posso fazer? O que tá dentro da minha condição? Eu acho que é isso que a igreja precisa fazer. Eu queria falar, ó, aí, gente, vai entrar muito que o Pode Crer, né? Inclusive o Lu e todos nós, o Ricardo, a galera aí do Raízes e tudo mais. A igreja, cara, hoje a gente vê a igreja de uma forma diferente. E que eu vim de uma igreja tradicional. Só que agora que a gente vê a igreja de uma forma mais orgânica, eu gostaria de falar agora com você, que é líder de alguma comunidade, tá? De alguma igreja ou de célula, tá? Tipo, vamos supor, é só um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo tem que fazer igual, mas vamos supor que a igreja vizinha sua não tem ar-condicionado e você vai comprar ar-condicionado para a sua igreja é muito próspera. Cara, compra um ar-condicionado a mais para a igreja do lado. Você tem um posto de saúde caindo aos pedaços aí no seu bairro. A igreja vai fazer a reforma da sua igreja, tem dinheiro, porque entra dinheiro. A gente oferta. Vai lá pintar o posto. E pode até chamar o prefeito, falar assim, prefeito, a gente veio aqui, a gente reformou, colocou ar-condicionado, colocou TV lá no posto de saúde, agora você cuida. Por quê? Porque a igreja, ela é para dar suporte, né? Você prega, a gente fez um evento aqui em casa, aqui, tudo, e é uma coisa que a gente costuma falar, que você prega muito mais com o que as pessoas estão vendo, porque antes dela te ouvir, ela já te viu. E dependendo do que ela vê, aí ela vai decidir se ela vai te dar razão ou não. Porque ela vê primeiro. Então, quando você faz alguma coisa que muda vidas mesmo, porque a igreja, ela canta, bate muito no peito, a gente muda a vida. Muda nada. Quem muda a vida é Deus. Agora, no social, pode sim. E não precisa ser igreja. Você que é dono de uma empresa, pode ajudar também. Entendeu? Você que é de ONG, cooperativa, pode ajudar também. Né? E entra muita grana na igreja, muita grana que não volta para a comunidade. Deus não precisa de dinheiro, viu? Deus não precisa do seu dinheiro não, irmão. Quem precisa do dinheiro é nós. E a pessoa que está desempregada, a pessoa que está precisando de um remédio, a pessoa que precisa de uma cesta básica. Inclusive, vou mandar um abraço pro Anderson aí, que ajuda a gente com cesta básica. Eu não sei como ele consegue as cestas básicas, mas ele ajuda um pouco aqui. E é de outra comunidade. Isso que é muito interessante, a gente tá vivendo, e, Tanga, eu vou falar pra você que a gente tem um sonho aqui, e eu não tô sozinho, tá? Eu achava que eu tava sozinho nesse sonho, gente. Mas eu não tô sozinho. Parece tá? Martin Luther King, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, e o sonho que eu tenho, cara, é de a gente conseguir ter várias comunidades trabalhando junto. Entendeu? Hoje tem igreja, cara, que tenta roubar o irmão de outra igreja, cara. Sai dessa igreja e vem pra minha. Olha que absurdo. É na mesma igreja, tá? Não é outra religião. É na mesma religião. Mas, cara, sai dessa igreja, vem pra minha. Porque eu preciso de número, eu preciso de dízimo, eu preciso de talento, porque muita gente toca, canta, prega, sei lá o quê. Né? Eu preciso dessa galera pra encher a minha igreja, encher a igreja de gente vazia. Cara, a igreja é um negócio. E lucrativo. Dessa ideia aí de trazer mais pessoas, na verdade, ele tá pensando como clientes. Eu preciso ter mais clientes aqui no meu negócio. E lucrativo. O sonho que eu tenho, Tanga, é de todo mundo estar junto. E abraço pessoal da Home, pessoal da Vide. São várias igrejas que trabalham junto. E não tem problema. Não leva a placa de igreja. Faz evangelismo junto, arruma a cesta básica junto, ajuda a comprar remédio junto, tudo junto. E eu vejo muito Jesus nisso. Porque Jesus também é um exemplo, né? Que quando o Zaqueu estava em cima da árvore lá, cara, querendo ver Jesus, Zaqueu era um cara desonesto, né? Que roubava praticamente dos pobres, mano. Era o corrupto. Ele era praticamente um assessor político aí, catava o dinheiro dos pobres, né? E Jesus olhou o cara e falou assim, ô Zaqueu, hoje eu quero ir na sua casa. Eu vou, entendeu? Convém que eu vá. Não foi o Zaqueu que fosse. E Jesus falou assim, cara, mas aí os caras falaram assim, mas Jesus, esse cara é o tranqueira. Não, esse não. Ele falou, não, é esse mesmo. E a samaritana, quando Jesus pediu a água pra ela falou assim, não, mas você não pode pedir, que eu sou samaritana. Primeiro, eu sou uma mulher, eu sou samaritana, tô no 5º homem e tal. Ele falou, não, é você mesmo. E eu vou apresentar pra você primeiro. Eu sou o Messias. E tal. Vocês vivem uma coisa, Fiapo, que é
tem uma filosofia chama Ubuntu, que é do povo banto, assim, mas essa ideia, né, a ideia dessa filosofia, que é eu sou porque nós somos, na verdade, é uma unidade na diversidade. Então, e aí todas as sociedades tradicionais africanas têm um nome para isso. O povo banto, né, a sociedade banto, do tronco linguístico banto, dava o nome de Ubuntu, que é uma unidade na diversidade. Então vocês se juntaram na diversidade de comunidade de vocês, não é só uma comunidade, são várias comunidades. Várias comunidades. Dentro dessas comunidades são pessoas muito diversas, com histórias muito diversas, cada um vivendo uma experiência cristã, que vem de um lugar, que nasceu em Campinas, de repente nasceu em outra cidade e tal. E vocês se juntaram para uma unidade. Qual que é a unidade? Viver o Evangelho de Cristo na prática. Ter um ato de amor, porque amor é aquilo que ele faz. Não adianta você chegar lá e falar, Senhor, eu amo, eu estou buscando o amor, eu estou tentando, eu estou buscando o seu evangelho. Jesus deu exemplos muito práticos. Ele falou, o que é o amor? Ele falou, se te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Se acontecer alguma coisa com você, dá mais uma chance, vira face, vira outra face, dá mais uma chance para a pessoa, perdoa. Se a pessoa precisar de 1, busca dar 2. Se você tem 2 túnicas, rasgue e divida com teu irmão, que não tem nenhuma. Então, assim, o amor, ele é ações práticas. E vocês se juntaram para ações práticas, mesmo diante da diversidade de vocês. Isso, para mim, é o Evangelho de Cristo. Porque a igreja é plural. E não tem problema ser plural. Não tem problema ter a batista, a presbiteriana, não tem problema. Não acredito que Deus veja um problema nisso. Porque as pessoas são muito singulares e diversas. E o próprio Deus criou a diversidade. Agora, o problema é a igreja não fazer nada. Isso não... Porque Jesus... É isso, ele nos enviou para Atos. Para Atos, né, o próprio livro de Atos, para realizar em nome dele coisas em nome do amor. Os que... E quando perguntaram se ele era o Cristo, ele falou, vem e vede. Olha o que está acontecendo. Os que não enxergam voltaram a enxergar, as pessoas estão acolhidas, estão sendo curadas, elas têm o que comer, elas estão cuidadas. Então, isso muda uma comunidade. E aí sim a igreja é relevante. Todo mundo vai olhar e vai ver isso. E vai ver esse movimento, vai falar, poxa, isso aqui está diferente de quando era antes. Porque porque é isso, as pessoas estão cansadas também. Porque não é que Deus não faça, as pessoas estão cansadas da ação dos homens. Deus faz muita coisa, mas... Só vê o lado deles, né? A ação Muitas vezes. Não, gente, claro, tem muita igreja séria, tá? Tem gente fenomenal, cada dia a gente conhece, a gente tem um ministério de louvor, a gente toca, cara, cada lugar top, cada trabalho fantástico. Muita gente que não ganha nada pra fazer, faz só por amor. Mas, como meu amigo Lu fala, existem os charlatões só pegando dinheiro, querendo enriquecer ele mesmo. É incrível, cara. Chama só pra ele, pra igreja dele, pra comunidade dele. Ele quer só volume, não conhece as pessoas, não vai. Você, mais uma vez, você que é líder de comunidade, conversa com as pessoas, cara. Se você tiver 1000 pessoas, você não vai conseguir conversar. Aí você vai ter que ter um monte de gente pra conversar. Entendeu? Agora, se você tem 10, 15, você consegue, pô. Vai tomar um café com seu irmão, vai conhecer os filhos. Às vezes o cara tá com problema no casamento, às vezes o cara tá com problema com droga, com bebida, sei lá o quê. Como é que você vai saber, cara, se só vê o cara na igreja? E na igreja todo mundo é santo, é o que eu costumo falar. Na igreja todo mundo é santo, ninguém bate na mulher na igreja. Nenhum filho é rebelde na igreja. Na igreja todo mundo é bom. O pau tora quando chega em casa. Se você não vai na casa do cara, como é que você vai saber o problema? E se o cara não tiver intimidade com você, quem que vai falar? Eu não vou falar. Eu não vou pedir oração para um cara que não me conhece. Eu preciso ter amizade. Quando Jesus chegou, ele chamou os 12 e vamos trocar ideia. Depois que fez amizade, agora eu vou mostrar para você. Vou fazer vocês pescador de homens. Vamos fazer amizade. Depois eu vou ensinando como é que vai. E aí os caras ainda depois, depois de Jesus ir, eles continuaram aprendendo. Mas em comunidade, junto, aprendendo junto, errando pra caramba também, né? Porque o pessoal das igrejas costuma falar que Moisés foi um baita de um líder. Nossa, meu líder. Moisés era horrível como líder. Ele falava, eu sou ruim, Deus, eu não sei falar, eu sou ruim. E o pessoal fala, nossa, Moisés foi um excelente líder, porque ele reconhecia que ele era ruim. Aí Deus falou, não, Arão fala por você, seu irmão fala, porque você é ruim mesmo. A gente dá um jeito. Aí o Moisés começou a crescer a galera, mano. Aí o
sogro dele, né? Falou assim, chama 70 ancião, porque você é ruim. É nítido que você não sabe. Chama os antigos, aí os velhos, cabeça branca, pra ajudar você a julgar, porque você é ruim. E Moisés, beleza. Não, é isso mesmo, cara, é isso mesmo. E ele tinha a galera e a galera fazendo acontecer. Agora não, hoje o cara quer cruzar e cabecear. E é Faz ruim. tudo. E é ruim igual. Aí é ruim, machuca as pessoas saem feridas. Eu lembro que eu tive Abuso espiritual, tem um livro. Eu tô lendo agora, Feridos em Nome de Deus, né, da Marília. Não, eu tô lendo uma igreja chamada Tove. Excelente livro, cara. Se Legal, você não leu, lê esse livro, cara. É excelente. E tem libertado alguns líderes também. Porque às vezes, cara, não é só os líderes que são ruins, não, tá? Porque a cultura, às vezes a gente quer um bezerro de ouro, a gente quer um Moisés, a gente quer um cara pra gente A gente idolatrar. quer um show, a gente quer um Aí garoto de 14 a gente dá um monte anos. de bala pro cara, a gente dá 20 mil reais de salário pro pastor, porque a gente quer honrar a vida do cara, aí o cara ganhando 20 mil, quando o cara vai passear lá, sei lá, em Paris, a gente reclama, olha lá o pastor lá. Mas você que deu, cara. A gente quer Porque você deu esse dinheiro pro cara, você corrompeu o cara. A gente quer muito show da fé, né? Porque, assim, não que a igreja não faça festa e que a gente não tenha que viver o evangelho da alegria também e da festa. Cristo é alegria. O evangelho é... A nossa espiritualidade é marcada pela festa, pela alegria. Jesus era um ser humano de festa. De celebrar, de ceiar junto, de sentar à mesa junto, de comer junto, de estar junto, de celebrar isso. Mas o que as pessoas querem é um show perto do hedonismo mesmo, que é a coisa do ego. Então, dessa coisa da autoridade, do poder, porque isso atrai muitas pessoas. As pessoas são muito seduzidas por isso. E aí a gente tem essa ideia de um show da fé, assim, de Pastor Mirim, esse sensacionalismo do evangeliquez, né? Do que é essa igreja, que é para ficar engraçado, mas perde a graça, assim, porque isso tá envolvido com muitas violências, seja do dinheiro, seja do mercado que isso tem, seja do quanto que isso realmente produz de mudança na vida das pessoas, assim, porque as pessoas podem até ter um momento ali de interativo, de diversão, talvez, não sei. Mas, assim, a festa que a gente talvez queira para dentro do evangelho, ela é de uma alegria que dure até a segunda-feira, que dure na terça-feira, que esteja com você, porque você percebe essa comunidade junto com você, porque você celebra essa comunidade junto com você. E não necessariamente, como você falou, não é só o que é meu, o que é do outro. Como que a gente se juntou para fazer junto? Como que a gente conseguiu uma unidade em toda a nossa diversidade, e a gente vai celebrar quando a gente vê essa união, assim. Eu acho que tem uma alegria nisso. A gente fazia parte do CMF e a gente se juntava em alguns momentos e a gente ficava tão feliz de ver, assim, punks, pessoal do mais metal, até o Zemo. o pessoal do rap também colava. A gente tinha uma diversidade, mas quando a gente juntava todo mundo, aquilo era um exercício de amor, de juntar pessoas que eram diferentes, pensavam diferentes, gostavam de coisas diferentes, mas a gente conseguia se juntar. E às vezes problema, né, com isso. Ninguém tinha problema com isso. A galera não tava nem aí. Problema. Isso não era uma questão. E a gente celebrava isso. E naquele momento a gente podia começar, tudo bem, era uma igreja no centro e tudo, mas a gente podia começar a olhar socialmente para isso, né? A gente podia falar, se a gente consegue se juntar, o que mais que a gente consegue fazer junto? Se juntar para fazer. A gente até fazia uma coisa de alimentação, né? A gente tentava recolher alimentos e tal, mas a gente podia fazer muito mais, porque a gente era um monte, a gente era bastante. E só um adendo, tá, galera? Esse movimento aí tinha homossexual lá. Sim. Tá? E não tinha problema nenhum. Tinha satanista. Não tinha problema nenhum, cara. Não tinha problema nenhum. Cara, é o que eu falo. A gente passou por coisas, cara. Pra você ter ideia. A galera foi evangelizar. Vou contar aqui uma história. Tem várias histórias. A galera foi evangelizar uma vez, cara. A galera no cemitério. No cemitério. Vamos pra igreja, porque a igreja tocava rock. A gente tocava rock. Foi aí que chegaram os satanistas. Os caras estavam lá fazendo o ritual deles, cara. O sacrifício. A galera ficou esperando. Não, a gente espera. Termina aí o rolê de vocês.
depois vão pra igreja. Cara, a galera sangue nos olhos, não tava nem aí, cara. Se o cara era preto, era branco, era amarelo, japonês, gay, trans, tanto faz. O cara queria falar de Jesus, cara. E o resto, quem faz é o Espírito Santo. Só um adendo voltando ali, pra gente não perder aquele da igreja, o que eu costumo falar. Eu já participei de igreja grande, o Tanga também, né? E quase todo mundo aqui do Raízes do Pode Crer, minha esposa também. Que a gente, você que é pastor, você que é líder de obreiro ou tá numa comunidade, às vezes a gente se perde nas coisas de Deus. Porque eu vou falar de um exemplo de um pastor, tá? O pastor, ele tem um trabalho, que é pastorear. Isso é um chamado, cara, não é pra qualquer um. Eu não tenho esse chamado. Meu irmão, o Sem Seu Tanga, o mais novo, o Ju, vai vir aqui junto com o Cacau, né? O Cacau Marques vai chegar aí, gente, aguardem. Vai vir pra cá, bênção de Deus. Legal. Ele tem chamado pastoral. O pastor, ele tem um trabalho. E existe uma liturgia na igreja, que é o culto. Vamos lá, gente, entenda isso. O culto começa no domingo, beleza? E termina no domingo à tarde e termina no domingo à noite. Isso é o culto, tá? O pastor, ele começa a pastorear quando acaba o culto. É quando acaba o culto que ele começa a pastorear. E termina o pastoreio dele quando começa o culto. Aí vem cultuar. Hoje não, o pastor, ele só fala na igreja. Cara, você não tá pastoreando ninguém. Na verdade, você não tá pastoreando ninguém, cara, porque o cara precisa da ajuda, é lá. Jesus pregava, era na rua, na estradinha, papapá. E a galera ia pro templo, porque eles eram judeus. E a galera vai. E você tá falando do culto litúrgico, assim, a cerimônia e tal. Porque o culto, ele não para. O culto, ele Exato. é a vida inteira. E aí o pastor também não... É porque o pastor, ele só não fala... pode parar. Tipo assim, eu sou da igreja. Uma igreja muito boa, tá? Mas o pastor só prega na igreja. Então, na verdade, eu tô indo pra ouvir uma pregação. Posso ouvir em casa. Posso ouvir no celular. Eu posso pegar, abrir a Bíblia, que a palavra é viva, e ver a palavra de Deus. Mas o conversar, o entender, o orar junto, chorar junto, sorrir junto, isso não dá pra fazer no culto. O culto é pra Deus. O culto é pra Deus. O pastoreio é pra mim, é pra ovelha. A gente tem que saber entender e fazer as coisas, porque senão a gente se perde. O pastor não tem tempo pra nada, ele fica só na igreja, não dá tempo de pastorear, porque tem 300 eventos na igreja. E o irmãozinho que precisa de uma ajuda, de um conselho, tá com problema no trabalho, tá sofrendo bullying, sei lá o quê, não tem esse tempo, cara. Então o cara não tem pastor. Dentro da igreja, cara, ele não tem pastor. Bullying, eu lembrei do episódio do amigo nosso. Contando Opa. que tava sofrendo, Luvinho, tava sofrendo bullying na escola. Abraço aí, A gente, Luvinho. na época a gente não falava bullying, né? Bullying é uma coisa meio nova, mas todo mundo sofreu porque a gente era diferente, né? Na escola, era diferente para as violências da época, né? Mas você falou no início que, por exemplo, tipo, Deus é para aqueles que precisam. Então, você comentou desde o início, né, que a gente começou aqui do vídeo, que e eu aprendi muito com o Gordo, que era o batera do Valtonho. O remédio... Abraço aí, gordão. O remédio é pra quem tá doente. O Kesey falava pra gente a frase de Francisco de Assis: evangelize sempre e, se for preciso, use palavras. Então o pastor não tem que pregar na igreja, ele tem que pregar na rua. Ele tem que pregar, assim, Jesus, o evangelho dele tava onde? O ministério de Jesus foi dentro de uma igreja, ele falou no templo uma vez, ou foi na rua. 90% do ministério de Jesus foi na rua. Foi junto com as pessoas, junto com gente. Então, o pastor vai pregar na semana. O culto dele é na semana. As pessoas vão pregar na semana. O culto delas é na semana. O domingo, quando a gente se encontra, é pra se ver. É pra gente dizer, tamo junto. A gente não tá sozinho. É pra gente ter um dia marcado de se ver. Ou pode ser outro dia, não precisa ser o domingo. Pode ser qualquer dia. O importante o evangelho ele é vivo na nossa vida. E eu acho que quando a gente pensa uma igreja que não vive isso, na verdade, ela tá só preocupada com cada um por si, de uma forma muito de ego. Então ela só está preocupada com ela mesma, assim. Ela não importa se a outra pessoa tá bem, não tá, se ela tem essa paz que você tá sentindo ou não tem, se você pode amá-la e apoiá-la e ajudá-la em alguma coisa, você não se importa com ela. E eu acho que essa ideia de fazer coletivo também, que você falou do exemplo de Abraão,
que ele não sabia fazer nada. Moisés, perdão. Ele não sabia fazer nada. Ele era ruim. Mau líder. E isso fazia dele um bom líder. Por quê? Porque o próprio Deus foi orientando ele a uma gestão mais democrática. Falou, chama uma outra pessoa que é boa em outra coisa para fazer isso. Chama os anciãos, porque eles têm mais sabedoria de vida. Anciões, né? Anciões. Para fazer... para poder dar conselho, para montar um conselho, para não ficar só você. Então, como que a igreja tá assim hoje? Porque a igreja só tem um pastor, ele tem que fazer tudo, aí ele abandona a família dele, ele não vai conseguir correr atrás de todo mundo na semana. O filho foge da igreja. Ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, ele vai abandonar a família dele para tentar fazer alguma coisa, não vai conseguir fazer tudo, mas ele continua sendo o centro. O cara, ele é o centro, ele é o pastor, ou ela é a pastora. Tem um status isso, tem uma coisa egoísta, o ego da pessoa sempre tá ali. Ou ele é o líder dos jovens, ele é o líder da escola dominical, do estudo de teologia. Então, quando a gente desmancha tudo isso, tira esse lugar do ego e pensa democraticamente, olha, essa comunidade é nossa, essa comunidade é toda nossa. Vamos pensar só o que cada um consegue fazer bem, gostaria de fazer. Mas a comunidade, mas tudo isso que a gente vai fazer não é para o nosso ego. Tudo isso é para a gente fazer junto. Para a gente fazer junto tudo. E um tem uma aptidão para uma coisa, outro tem para outra. Tem os chamados, sim. Os chamados não são para o ego. Os chamados são para a gente fazer a comunidade juntos. E aí, quando a gente consegue fazer isso juntos, a gente se une a outras comunidades para a gente fazer outras coisas juntos. Como que a gente consegue unidade na diversidade para fazer outras coisas juntos? E aí, quando a gente está fazendo esse exercício mais democrático, a gente é luz na comunidade. Por exemplo, se tem um estudo que o lugar onde tem mais questão de saúde são territórios onde tem menos igrejas. Quanto mais igrejas você tiver, menos pessoas no posto de saúde. Até porque as Santas Casas aí, abraço Santas Casas, né, cara? Olha o trabalho que faz. Algumas faculdades também são cristãs, cara. E não só a igreja, mas qualquer espiritualidade. Quanto mais espiritualidade, porque a espiritualidade produz saúde para as pessoas. Não ter nenhuma espiritualidade adoece as pessoas. A pessoa se agarra, né, a alguma coisa boa. Espiritualidade faz você pensar, né? Ser melhor. Ser melhor, cuidar de si mesmo, ter mais alegria na vida, não ficar só triste, né? Só cultivando a tristeza. A tristeza produz muitas enfermidades, produz muita coisa ruim no corpo da pessoa, né? Ou na saúde dela. Então, a espiritualidade produz saúde, as igrejas produzem saúde. E aí, o quanto que a igreja está percebendo isso e está trabalhando isso? Olha, se eu posso produzir saúde na vida das pessoas que estão na minha igreja ou que não vêm na minha igreja, como que a gente está fazendo isso? Como que a gente se junta para fazer mais isso? Não só tirando do nosso ego, não só para a gente aparecer, a minha igreja vai aparecer, né? O meu nome vai aparecer, o pastor tal vai estar. Não, como que a gente consegue que coletivamente, na verdade, o evangelho alcance as pessoas por ações, onde o ego e o homem, porque as pessoas estão cansadas do ego do homem, onde isso se diminui e a ação alcança as pessoas. Olha, o que isso fez por mim, isso é o evangelho. É inegável. O que essa comunidade fez aqui, isso é o evangelho. É amor. Isso é amor, é inegável. O amor é o que ele faz. Cara, essa parte, Tanga, de instituição, cara, ela é muito boa para algumas coisas, né? Eu acho muito legal porque você se junta, mais pessoas conseguem fazer coisas maiores, né? Que às vezes a gente não consegue sozinho ou com pouca gente. Mas às vezes, cara, a instituição, ela pode atrapalhar. Eu tive um pastor, muito gente boa, tá? Gente boa mesmo, que eu gostava muito dele. E aí a gente tocava no Ministério de Louvor, né? As pessoas que participam por isso, eles vão saber, tá bom? A galera vai saber já quem que é. Mas não vou falar nada não, mas a galera vai saber. E um dos nossos amigos ali que tocava com a gente teve um problema. Algum problema, não sei qual problema, né? E ele ficou de banco, ele não podia tocar mais, entendeu? Então o cara não podia tocar mais. A gente sentiu falta, porque o cara é parceria, tava junto com a gente e não pôde mais tocar, né? E aí eu lembro que eu fui conversar com o pastor, e o pastor era um cara gente boa, um cara que trabalhava e tudo mais. E eu perguntei assim pra ele assim, olha, por que o cara não pode tocar? Ah, ele não pode porque ele tem um problema e tal. Daí eu fiquei pensando, sinceramente, do meu coração, que era por causa do cara, pra ajudar o cara. E eu falei assim, não, beleza, então ele falou assim, sabe o que, fiapo?
Ó, imagina, esse cara tem esse problema. Se as pessoas virem ele, vai, tipo, queimar a comunidade. Cara, eu achei que era por causa do cara. Se ele saísse nas fotos, nas redes sociais, o que as pessoas vão achar? Então, no fundo, no coração, ele tava lutando e aquele era a ovelha dele. Era a ovelha dele, só que ele tava ligando pra instituição, o nome da igreja e aí perdeu a ovelha, perdeu uma galera também. Só que eu falo assim, que talvez não seja culpa dele, que era uma pessoa boa. Só que a instituição, ela engole, cara. Ela engole o cara, porque o cara tem que lutar pelo que os outros vão achar. E em vez da gente lutar pelas vidas, pelas pessoas, né? Então, você que é líder, cara, você que é pastor e tudo mais, a ovelha vale mais que o mundo inteiro, né, cara? Entendeu? Então, se ganhar cara, já valeu a pena todo o trampo. O que não pode é perder as pessoas. E não é perder pra sua comunidade. Tanto faz em que comunidade o cara vai. Contanto que a gente chegue no céu, o cara esteja lá. A gente tá lutando por um reino, cara. Um reino que a gente quer todos os soldados, ou pelo menos a maioria dos soldados, vivos. Os que morrer vai fazer falta. Entendeu? E não importa se o cara é espírita, se o cara é da Universal, tanto faz que igreja que o cara é. A gente quer chegar no céu e ver o máximo que a gente puder. Tanto faz se o cara é armeniano. Eu quero todos os armenianos e todos os calvinistas e todos os terceiros que tiver também lá, cara. Entendeu? Terceiro. Todo mundo no céu, cara. Todo mundo no céu. E os tranqueiras também, se puder. Tem um cara que é bom e tem um que é tranqueira. Senhor, se puder salvar o tranqueiro, salva também o tranqueiro, não tem problema. Mas nunca foi na igreja, não tem problema. Não tem problema. Nossa, fiapo, mas você foi a vida toda, esse aqui não fez nada, não tem problema. Se puder, deixa ele vir também. Quanto mais, melhor, mano. Quanto mais, melhor. Eu tenho essa visão. Não é todo mundo, mas tem os outros loucos aí que acreditam igual, que eu já sei já. Mas, Tanga, eu queria fazer a pergunta, a pergunta que acho que todo mundo quer fazer, porque o Tanga é de uma igreja progressista, né? E o Tanga tem mais essa vertente. A gente vê o seu trabalho na comunidade, é um trabalho... Porque, é o que eu falo, tem muita gente que só fala, né, cara? Esse negócio mais de esquerda, uma vertente mais progressista, muita gente fala e até ganha grana, mas muitos não fazem nada. O Tanga é um cara que faz, você pode acompanhar ele nas redes sociais, ele trabalha com isso, ele sempre fez isso e tal, a vida toda mexendo com isso daí, desde do CMF. E eu queria fazer uma pergunta pra você, o seguinte, cara, cheguei na igreja, eu sou um cara trans. Como que você vai falar da palavra de Deus pra mim, mano? Bom, vamos lá. Pergunta Esse difícil, assunto né? é polêmico. Mas eu acho que assim, a ordem, o mandamento é apacenta as minhas ovelhas. Eu entendo que o pastor é um chamado, mas eu acho que todos nós, a orientação, essa fala de Cristo, né, de cuidar das ovelhas, é para todo mundo. Porque é ele quem traz a ovelha. Não, como você mesmo disse, não somos nós. Não é a gente que vai lá e vai convencer a pessoa e que vai dizer pra ela e que ela vai ouvir a gente. Mesmo que a gente faça um convite, ela não tá ouvindo a gente. Ela tá ouvindo um monte de chamado e de coisas que aconteceram que a sensibilizaram para essa espiritualidade, ela viu sentido nessa espiritualidade, mas é essa espiritualidade que a trouxe, que atraz pro rebanho, vamos dizer assim, né, pra igreja, pra comunidade, para andar junto, para estar perto de você. E aí, eu acho isso bem importante porque Jesus está dizendo isso para Pedro, em especial, mas eu acho que ele diz isso para a igreja, né? Que ele fala, Pedro, você me ama? E aí, né, Pedro tinha traído ele e tudo. E aí ele fala, então, apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida da minha igreja. Então, se uma pessoa trans chegar, eu vou, assim, porque as ovelhas são diversas, porque as pessoas são diversas. E a ovelha é ovelha, assim, a ovelha, ela tá aprendendo também um monte de coisa, às vezes ela se perde, ela sai, ela volta, ela tá ali. Eu vou orar a Deus, porque tem um monte de coisa que acontece na nossa vida e que não tem lá a fórmula, vamos dizer assim, olha, eu vou ler aqui e vai ter a fórmula certinho com as orientações do que eu tenho que fazer.
Por exemplo, pandemia. Não teve uma pandemia na época, sabe? Pra falar, olha, na pandemia tem que fazer isso. Ninguém sabia fazer nada. Ninguém sabia fazer nada. Então a gente vai ter que lidar com várias coisas, assim. Eu acho que eu vou buscar esse amor de como tá junto dessa... Como esse apacentar de uma ovelha, como tá junto dessa ovelha, assim. Então eu acho que é um não saber, assim, de como que vai ser esse processo, mas eu vou amar a pessoa trans, você, trans? Vou amar essa pessoa trans e vou encontrar junto com ela o caminho que Deus vai construir para nós dois. Pô, Porque é Ele quem... A obra é dele, assim. É Ele quem realiza. É Ele quem vai tocando o nosso coração, é Ele quem vai chamando, é Ele quem vai mostrando, é Ele quem vai conduzindo. E aí eu sempre penso assim, será que não haviam pessoas trans caminhando com Jesus na época do Evangelho de Cristo? E se Ele queria colocar uma normatizar o caminho de pessoas trans, Ele não poderia? Ele poderia colocar uma normatização do caminho de pessoas trans, direcionada a pessoas trans, né, com direcionamento? Ele coloca, na verdade, questões sobre outras violências, lascívia, outras violências, que sabotam a nós mesmos. E que uma pessoa hétero, uma pessoa não trans pode praticar tanto quanto, ou às vezes pior. Então, o meu chamado é pro amor, é pra amar. Eu só posso amar. Porque eu fico pensando o seguinte, Tanga. O evangelho, cara, ele é pro trans. Ele é pra qualquer pessoa. O evangelho é pra todos, inclusive pros que estão perdidos. E como que essa pessoa vai se converter? Como que ela vai ouvir de Deus se não tiver quem prega? Né? Ou quem acolhe ela também. Se ela chegar, Exato. as pessoas falam assim, então, mas... Eu tive um amigo, cara, que ele era homossexual. E eu trocava ideia normal com ele e tal. Mas teve um dia que ele perguntou pra mim. Ele falou assim, ô Fiabo, pô, você é crente, cara, você é cristão e tudo mais, mas você não liga, né, cara? Você não tá nem aí, eu falo as coisas, eu falo assim, cara, por mim, você fica com quem você quiser. Se quiser ficar com quem você quiser, com uma boneca, com um cachorro, com um macaco, você tem liberdade. Provavelmente se eu tivesse escrito isso na Bíblia, eu não colocaria isso. Porque eu falo, cada um, você fica do jeito que você quiser. Só que eu não prego a minha palavra. Eu prego a palavra de Deus. Se você não gostar, você tem que ver com Deus. Então eu só vou pregar se você quiser ouvir. Se você não quiser ouvir, nós vamos conversar. Eu tenho obrigação de te amar. Eu vou te amar, não importa o jeito o que você for. Você pode se pintar de verde, de amarelo, você pode ser Bolsonaro, você pode ser Lula, você pode ser o que for. Eu tenho que te amar, é minha obrigação. O amor é o maior dos dons, esse eu quero. E agora, se você quiser ouvir a palavra, eu não vou falar mais o que eu acho. Eu vou falar o que Deus acha. E aí eu vou te falar exatamente o que Deus diz aqui. Mas por mim, eu vou te amar. É minha obrigação, entendeu? E quem convence qualquer um, viu, irmão? Você não convence ninguém de errado, não. Quem convence a gente do erro é o Espírito Santo. Não é porque eu falei pra você que isso aqui é legal, aquilo lá é errado, que você vai... Não vai, entendeu? Ou vai por um tempo, né? Você enganado aí, como alguns líderes enganam a gente por um tempo. Depois a gente se liberta, porque Jesus é a verdade liberta. Chega uma hora que o cara lê na Bíblia e fala, cara, tô sendo enganado. E sai fora, entendeu? Não se sustenta. Agora a palavra de Deus e o amor, ele fica. Inclusive a gente tem alguns amigos que não estão mais na mesma caminhada. O cara se apostatou da fé. E não tem problema nenhum, meu irmão. Vou continuar amando e quero você lá no céu. Quando eu chegar lá, eu vou ficar muito feliz de eu ver você. Se eu não ver, eu vou chorar. Entendeu? Mas vamos lutar, e vou morrer, mas morro atirando, né? Vou continuar amando e falando enquanto a gente estiver vivo. A gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, né? Jesus pode voltar hoje, ou pode voltar pra mim, né? Pode voltar pra mim hoje, né? Então... Eu acho que sempre não é, né, tudo que você trouxe, não é tirar a importância disso. Isso é importante, mas o nosso chamado é para amar e não para julgar. O julgar é outro lugar. Quem é juiz não somos nós.
o evangelho de Cristo, ele vai alcançar a pessoa. E a pessoa vai viver isso, e isso vai trazer a mudança que precisar haver. Toda ela. E acho que nessa experiência do amor é que realmente o evangelho vai acontecer, e isso, ele acontecendo, aquilo que vai mudar vai ser de uma forma muito viva e orgânica. Esse é o evangelho orgânico. Muito naturalmente daquilo que eu tô olhando e falo assim, olha, isso não me faz bem. Isso que eu tenho na minha vida, isso não me faz bem. Porque o evangelho revela em nós aquilo que não nos faz bem. E a gente vai poder olhar para isso, a gente pode ignorar isso. E aí o próprio evangelho vai perder o sentido pra gente. Mas se a gente não ignorar, porque Deus está preocupado com a gente e a gente está preocupado uns com os outros. Quando você falou, quero ver todas as pessoas um dia no céu, né, na narrativa cristã, irem para o céu, mas esse céu já começa a nascer aqui dentro de nós, né? Venha a nós o vosso reino, a oração de Cristo, né? Exatamente. E como que ele vem? Ele vem quando a gente vai percebendo quanto mais do reino de Deus pode caber em mim e o que tira esse reino de Deus de dentro de mim. O que vai tirando? O que vai produzindo coisas ruins para mim? Que vai me matando aos poucos, vai tirando a vida e vida em abundância, que é o que Cristo nos prometeu, né, de dentro. Acho que é isso também. Mais uma coisa que eu esqueci, né, que eu tava pensando. A gente tá agora na Conferência da Assistência Social aqui de Campinas. E aí eu tô acompanhando como facilitador um dos eixos dessa conferência. Conferência é onde junta toda a população para olhar aquela política. E aí a população de Campinas está se juntando nesse momento, por regiões, né, para olhar a política da assistência social no município. E aí tem muitas pessoas que vão lá, né, trabalhadores da área da assistência social, e também pessoas que são atendidas nos serviços da área da assistência social, assim, famílias, né, população. E aí, assim, muita gente fala da sua espiritualidade, mas não fala lá por causa da igreja, da sua igreja. E aí eu fico pensando nisso, falei, se, né, a igreja quer fazer trabalho social, a igreja podia somar nesse espaço de assistência social, por exemplo. A pessoa podia... Eu fiquei pensando de ter um pastor lá, falar, não, eu tô aqui junto na assistência social porque eu sou pastor e eu quero pensar a política social para minha comunidade, para minha cidade, para onde eu tô. E não tem. E aí eu fico pensando, por que não tem? Eu tava lá como facilitador, todo mundo falando, eu vou na igreja, eu tenho essa fé, eu faço isso, eu faço obra social e tal, mas ninguém tava lá representando sua igreja. Todo mundo tava lá ou porque trabalhava ou porque era atendido em algum serviço. Então, por que a igreja não participa desse espaço também para construir a política da assistência social junto porque a prefeitura também tem, a política tem força para assistência social, sabe quais regiões mais carentes, como ajudar, como fazer, que às vezes a igreja vai lá, eu quero fazer, mas nem sabe por onde começar, não sabe o que tem que fazer. Então, esse é um espaço importante também de ter igreja, a igreja que quer ser igreja de verdade, brasileira, responsável, né, olhando para sua cidade, olhando para sua comunidade, deveria estar nesse espaço também. Ela deveria participar dessa parte política e social, né, cara? Ela deveria fazer alguma coisa, né? Sim. Eu vejo muito assim que a igreja, ela fica no mundinho dela. Isso. Então eu faço tudo pro meu culto. Meu mundo. E Jesus mostrou justamente o contrário, né? É pra fora. A gente vem daqui e leva. É pra fora. E traz de lá pra cá e daqui vai pra lá, né? E eu concordo com você. Talvez você não tenha... não é a minha igreja que fez, né? É a própria comunidade, ou até vai estar junto com uma política da assistência social. E aí tá mais preocupado com o logo da empresa, ou da igreja, ou é o ato falho. Olha o ato falho, Algumas são empresa mesmo. Ou mesmo, né, como a gente falou, né, eu tô tão preocupado com o ar-condicionado, ou na manutenção da estrutura do CNPJ que eu criei, da denominação que eu criei, e eu não tô preocupado com as famílias. Mas as famílias estão lá, estão nesse espaço tentando olhar, olha, eu preciso de política de assistência social para mim, porque tá difícil a vida. Eu fico pensando sempre assim, que quando a gente chegar no céu, Jesus vai perguntar o que a gente fez para a igreja dele. Se você ficar fazendo para sua, eu quero fazer para minha, colocar o meu selo, fiar pro church e tal, cara, não é isso. Jesus, a gente deveria
como cristãos, nós somos todos de uma igreja só, nós deveríamos trabalhar para um reino só. E não cada um para o seu. Entendeu? Então nós deveríamos ter mais união. Várias comunidades são braços maiores e poderia juntar e fazer mais coisas. Entendeu? Mas hoje a gente percebe que é exatamente o contrário, né? Eu quero só pra minha, e agora só pra minha religião, e agora só pro meu pentecostalismo, e agora só pra minha liturgia calvinista. E dos calvinistas também tem o só meu, calvinista nível 1, nível 2, nível 3, cara. Vai criando A gente só segmento. separa, e a Bíblia fala que quem não estiver juntando, não tá com ele, que Jesus vem pra juntar. Não vem pra espalhar. Galera, então é isso, cara. Prazerzaço falar com o meu irmão. Bom, eu converso bastante com ele, vocês estão conhecendo agora. Só virou podcast, mas a gente faz isso todo dia, né? Tá verdade, cara. A Pri tá ali, ó, não aguenta mais. Minha esposa tá ali. Nem minha mãe e meu pai. Cara, é um podcast em casa. Porque tem um teólogo, que é o Ju. Mas a gente a gente acha bastante. Até a mãe. É palpiteiro. Até a mãe, nossa mãe e nosso pai já devolveram as crianças, que falou assim, olha, a gente não aguenta mais, vocês só ficam aí conversando, e a gente que fica olhando as crianças, não dá. Devolveram. Então, galera, queria deixar um abraço pra vocês aí. Cara, eu vou deixar todas as redes sociais aí do Tanga, do Raiz, do Pode Crer, da Fiapo também, que patrocina a gente legal, faz as camisetas pra gente. Cara, e deixa aí nos comentários o que você quer saber, especialmente sobre homossexualismo na igreja, sexualidade, cultura afro dentro da igreja. O Tanga é especialista nisso daí. Tá? Tem um movimento negro evangélico. Ah lá, bem legal. São Paulo tem... Às vezes acontece um encontro ou outro aqui em Campinas, mas a maioria em São Paulo. Show de bola. Então, valeu por você que ficou até o final aí. Deixa um like aí, compartilha com seus amigos, mostra pra comunidade se o pastor não brigar com você, né, cara? Porque é assunto bem... Conversa, né, com os irmãozinhos. São coisas que a gente precisa falar. Gente, valeu também, vou só dar meu salve aqui, da hora tá aqui. O que eu falo não é verdade absoluta, eu tô trocando ideia, então pra ouvir, pode escrever aí depois, mandar alguma coisa, falar, manda pergunta. Depois a gente pode ir comentando a pergunta, eu vou estar lá vendo depois. E valeu, e pode crer, é isso. Valeu, galera. Ganhar abraço, caneca, tamo eu junto. quero essa caneca aqui. Não vai levar caneca não. Eu quero uma caneca dessa. Valeu, bora. Uma fortuna.